Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Rony Prado e você é muito bem-vindo no meu canal. E eu quero falar a respeito dos dons, continuando falando sobre esse assunto. Estamos fazendo umas lives relacionado a esse tema. E então, continuando sobre esse mesmo assunto, eu quero compartilhar uma palavra para você meditar, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, no primeiro versículo diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E aí ele começa a falar diversidade de dons, diversidade de serviços, diversidade de operações ou realizações, mas o que eu quero frisar hoje é a respeito para que ele fala assim: não sejais ignorantes. A respeito dos dons, não quero que sejais ignorantes. Então, lá em Oséias capítulo 4, e eu quero ler também com você, Oséias capítulo 4, eu gosto muito do que Oséias fala ali, né, o que está escrito lá, e me traz até temor, sinceramente falando. E diz o seguinte, Oséias capítulo 4, no verso 6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Muita gente cita até aqui, mas ele tem uma continuidade que isso me traz um senso de responsabilidade muito grande, que diz o seguinte, continuando: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eu não sei para você, mas para mim é muito forte. Ele está falando o quê? Que por falta de conhecimento, além das pessoas serem destruídas, né? O povo está sendo destruído porque falta o conhecimento, também tem uma rejeição por parte de Deus em relação aos sacerdotes. Na nova aliança, depois que Jesus Cristo executou a missão que o Pai lhe confiou na cruz do Calvário, a Apocalipse diz que Jesus conquistou para o Pai homens de toda a tribo, língua, nações, e os fez reis e sacerdotes para Deus. Então significa o quê? Que nós agora, né, como reis, nós temos autoridade sobre esse mundo de governo. Não foi devolvido aquele poder de governo sobre a terra. E como sacerdote, nós agora temos livre acesso a Deus. Então, como sacerdote aqui, Deus está falando em Oséias que por falta de conhecimento, além da pessoa, de nós sermos, né, do povo de Deus ser destruído, também há uma rejeição diante de Deus para que a gente seja sacerdote. Então, a principal função de um sacerdote é orar a Deus, é ele ter acesso diante de Deus com as suas orações, não é? Intercessão, etc. Então é como se Deus estivesse falando: porque você não busca o conhecimento da minha palavra, eu também rejeito as suas orações, ou eu não recebo suas orações, ou não respondo às suas orações. Então você compreende o quanto é necessário nós buscarmos conhecimentos? E agora, voltando para 1 Coríntios capítulo 12, que é o tema do nosso estudo, os dons espirituais. Então ele fala assim, Paulo fala no versículo 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra ignorante não está relacionada a pessoas que não têm conhecimento. Então aquelas pessoas que não buscam conhecer os dons espirituais, ele vai ter problema com Deus também. Por quê? Porque os dons espirituais têm um propósito de edificar, de consolar, de fortalecer, né? Tem um propósito de curar, de libertar, enfim, tem muitos propósitos. Deus deu os dons espirituais. Eu gosto disso, de comparar os dons com ferramentas. Um profissional, por mais bem qualificado que ele seja,
ele precisa de ferramentas. Se ele não tiver ferramentas, ele não consegue executar o seu serviço. A mesma coisa nós, como membros do corpo de Cristo, porque nesse mesmo capítulo 12 de 1 aos Coríntios, ele fala a relação de cada membro no corpo. Então, querido, cada membro tem uma função no corpo, cada membro tem uma missão na terra, cada membro precisa de ferramentas para poder executar o seu serviço bem, de acordo com Deus. Amém? Então, cada membro tem um dom, pelo menos, e nós precisamos conhecê-lo para utilizá-los corretamente, utilizar para os propósitos corretos, para o fim proveitoso, como a Bíblia diz aqui também no versículo 7, de 1 Coríntios capítulo 12. Então, para que você flua, para que você execute bem a missão que Deus confiou a você, você nasceu com um propósito específico, não importa se você foi chamado para ser um pregador da palavra no púlpito, na igreja, se você foi chamado para ser um pastor, um apóstolo, um profeta, um mestre, um evangelista, não importa. O que importa é que todos nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. E como ministro da reconciliação, de reconciliar as pessoas perdidas, o mundo perdido com Deus, nós precisamos fluir nos dons. E nós só vamos fluir efetivamente quando tivermos o conhecimento. Conhecimento é intimidade, não é simplesmente saber onde está escrito na Bíblia. Não, é você entender com propósito, como utilizar, com experiências na prática. Amém? Existem diversidades ou intensidades em que nós, cada um de nós, a gente opera nos dons, vamos dizer assim. Mas isso significa prática. A mesma coisa que um profissional, ele vai ser diferenciado. Um profissional que tem anos de experiência, ele é diferenciado com outro profissional que está começando agora. Então, ou seja, ele já tem muita prática no serviço, né? Então, a mesma coisa relacionada aos dons espirituais. Uma pessoa que já tem muito tempo de experiências comprovado, pessoa que já está ali fluindo, operando há muito tempo nos dons, é claro que ele vai ter muito mais experiência, muito mais intimidade, muito mais conhecimento do que aqueles que estão começando agora. Mas aqueles que estão começando agora também pode chegar ao nível daqueles que já, os veteranos, vamos dizer assim. Então eu quero motivar você a buscar conhecimento da palavra de Deus, a buscar a conhecer de fato os dons espirituais. Porque quando você conhecer, você vai desfrutar. Pega isso. Você só vai desfrutar das coisas que Deus tem preparado para você quando você buscar o conhecimento. Deseje os dons espirituais. Busque conhecer os dons espirituais. E opere com ele com sabedoria, com temor, com alegria, com zelo, para que Deus seja glorificado e você seja participante da glória divina. Amém? E que essa palavra fique como encorajamento para você. E não se esqueça, temos lives todas as segundas-feiras no Instagram e depois para algumas outras plataformas. Nós estamos trabalhando nisso. Amém? O propósito desses vídeos é justamente te edificar, te ajudar a ser e fazer exatamente aquilo que Deus te criou, te colocou nesse mundo com esse propósito. Que você seja abençoado no conhecimento e na prática da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Se inscreva no canal, compartilhe, dê um like para nos ajudar a crescer esse canal e mais pessoas serem alcançadas. Amém? Deus abençoe, um grande abraço.